Dando continuidade, agora a gente vai chamar aqui o Daniel Guzmão. Daniel Guzmão é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado na Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, e contabiliza em seus 8 anos de experiência mais de 100 projetos arquitetônicos e urbanísticos no Brasil e no exterior, e é sócio fundador do Daniel Guzmão Arquitetura. Bem-vindo, Daniel. Boa noite. Tá baixo? Tá baixo. A voz é meio baixa. Fala aí. Alô? 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 Bom, eu estou tentando achar umas voz familiares aqui. Outra geração. Bom, a gente acabou conversando muito sobre essa apresentação. Eu imaginei uma coisa mais de portfólio, né? Ao invés de trazer 2 ou 3 projetos específicos que a gente fosse a fundo. Mas a gente adicionou algumas imagens de processo que eu achei que seria interessante, mas eu não teria aqui muito estudante também, né? Então, é uma mistura de um portfólio quase voltado do lado mais comercial, mas a gente introduziu algumas imagens que eu acho que é de interesse aí, que mostra um pouco do processo. Então, basicamente, ele concentra o trabalho do escritório nos últimos 3 anos. Esse ano, infelizmente, os 2 trabalhos que a gente está trabalhando, está fazendo agora nos últimos 2, 3 meses, a gente não pode mostrar porque é no meio do processo, não poder mostrar, tudo 2014 foi meio roubado aí, mais até 2011, 2013, mas vamos lá. A gente começa aí em 2011, foi o concurso do Porto Olímpico, né, para a área da Piazza Francisco Vicari, né. Vou passar rápido, tem muitos slides, vou tentar não ir muito a fundo, mas a nossa ideia inicial, a gente trabalhou junto com o Mauro Reslitz, não sei se vocês conhecem, da Jingu Arquitetos, tem um escritório na China, né, e fizemos uma parceria e juntamos alguns outros arquitetos e fizemos essa proposta. Mas basicamente era um lado mais voltado para o residencial e shopping center, e o outro mais corporativo e uma torre do hotel, né? Acho que todo mundo é familiarizado com o Rio de Janeiro com esse projeto, que o DOICA recebeu a premiação como colocado. A gente foi premiado, não, recebemos menção honrosa, né? Foi 5º lugar de posição. Mas foi interessante que abriu até muitas coisas. Eu gosto de mostrar porque é um processo, às vezes você entra no concurso, não sabe o que vai dar, às vezes não ganha, mas o processo faz com que abra portas para você conhecer clientes e tal. E isso que aconteceu, a gente acabou sendo meio conhecido, no meio mais da clientela aí, e abriram portas para mostrar a seguir. Mas a ideia era um loop. O termo de master plan era a gente completar um loop verde, até meio cortado lá, mas que fosse até a água, interligasse todas as atividades e atravessasse, inclusive, a área do gasômetro. Depois eu vou mostrar um estudo para aquela área que a gente acabou recebendo. Mas aí mostra algumas imagens, né? A ponte jardim que atravessa e liga todos os lados, os 2 lados principais. E vou passar algumas imagens. Aqui você tem o hotel, as torres corporativas, hotel 5 estrelas, centro de convenções, um flat que vai até o térreo e um jardim, terraço-jardim ligado a esse complexo. Vamos nas comerciais. Logo em seguida, isso é meio rápido, né? A gente não vai a fundo mesmo. Tem um livro aí, cada projeto desse, mas logo em seguida a gente recebeu o convite até por conta desse outro projeto, para se apresentar, mostrar portfólio e conversar sobre a possibilidade de um projeto no mesmo terreno, na Praia Formosa, né? Na ponta do terreno, para fazer uma torre de broadcast, né? Esse projeto foi inclusive premiado no passado pelo Prêmio Pini, um projeto comercial. E aí mostra algumas imagens, os croquis iniciais, mas basicamente era a parte do programa da telecomunicações, se não me engano eram 25 mil metros quadrados mais ou menos, a gente alojou no térreo e no topo, porque tinha que ter uma superfície de 3 mil metros quadrados para a posição das antenas. E se você subisse com 3 mil metros quadrados, você estourava o potencial construtivo do prédio. Então, a
solução natural acabou sendo 2 prédios, um em cima, interligando para ter essa superfície de 3 mil metros quadrados. Na verdade, são 2 prédios comerciais, corporativos ou de escritórios, a gente decidiu mais tarde, mas que tem como base a parte administrativa da empresa de telecomunicações, que ainda é sigilo, não sei porquê, mas é sigilo, e a parte de cima seria a parte mais técnica de broadcast, né? São 3 andares de 7 metros de pé direito de 7 metros. Aqui a gente tem uma rede noturna, algumas imagens lá, e aí a gente inseriu alguns croquis de conjunto. Essa é a imagem final do produto, a base é bem comercial, mas aberta ao público, vou mostrar mais detalhes, aberta de transparência. E o prédio, essa por acaso é a fachada oeste, que a gente queria fazer uma fachada mais sólida, com poucas aberturas, né, por conta da insolação, mas acabou sendo isso. E eles queriam uma imagem iconográfica, peso e tal, e o cliente achou que a gente chegou lá nesse produto. Imagem da frente. Aí um pouco do terreno, né, o terreno nessa mancha vermelha, ele já estava posicionado, aqui está o Francisco Bicalho, né, prédio residencial, né, o conjunto residencial está sendo apresentado, construído agora, né, e a ponta lá em cima, uma possibilidade de 120 metros quadrados de altura, você teria 120 metros de altura, né, você teria a possibilidade dessa torre. Parte do Masterplan também mostrava, foi dado pelo cliente, que foi uma junção aí de Debrecht, OAS, Carioca, né, chamado Solas, Rex, os prédios, mostra as alturas da possibilidade do prédio, mas é interessante que a gente conseguia um jardim central que dava uma visibilidade boa para o prédio, para o nosso projeto. Esse Masterplan básico, né, minimalista, não tinha nada, mas tinha 2 praças na frente, uma outra praça do lado, então parte do programa foi interligar as áreas públicas, não fazer com que o projeto virasse um grande tijolo, interrompendo a circulação de calçada e pequenas praças, né, ao longo do terreno, em volta do terreno. Então nossa ideia era ter um epicentro, né, ao final de um boulevard central, né, e a partir daí, com a base, chanfros e tudo, e a transparência, a gente deixar essa ligação mais livre possível. Um pouco aí da parte da base, térreo. A gente criou um book de um espaço semi-privado onde as torres pousam e você tem a possibilidade de uso dos usuários da torre poderem almoçar, descansar e tal, está afastado do grande público, mas com vistas que vocês vão ver nas perspectivas. E os 3 mil metros quadrados voltou para 43 amperes. Então se mostra um pouco também da dinâmica dos fluxos e como a gente estava vendo, o fluxo vertical, horizontal, a interligação entre essas pockets, essas pequenas pracinhas, e fazer com que o público atravessasse o projeto e fizesse parte do conjunto urbano. Na verdade, a gente já estava em mente, já tinha sido soltado para a gente que a gente iria fazendo um reestudo do Masterplan. Então a gente já começou ali a tentar interligar, fazer essas interligações que deixasse aberto para quando a gente completasse o trabalho, não impedisse nenhuma das ideias. Vocês vão ver sempre. Mas mostra um pouco da ideia, né, inicial. A gente inicialmente pensou em jogar tudo lá para cima. Aí não achou interessante, ficou muito desconectado, sem base no projeto, e veio a ideia da base que traria essa escala humana e essa separação de espaço público, semipúblico para o projeto. Então foi criado um pódio jardinado, numa base comercial transparente, vazada. Essa aqui mostra um pouco da ideia inicial, o jardim, perfurações que trariam luz lá para baixo, apesar de ser da rua. Seria uma praça coberta. Não sei se não para ver, está bem claro. Muito claro. Vou escorar na tela, tá bom. Mas mostra um pouco das ideias iniciais, dos croquis iniciais. Um pouco do processo, né? A gente usa muito desenho à mão ainda, apesar de usar o 3D e tal. Então, acho interessante adicionar um pouco do processo. Então já nascendo aí nessa coisa iconográfica do óculos, né? E
interessantes. Um pouco do porte, isso é um dos projetos iniciais, o escritório todo lá em cima, com o Vindu. Esse foi o porte perspectivado, mostrando um pouco do programa, né? Então a base, a parte administrativa, o jardim superior, onde pousa os dois torres, e a parte de cima, a parte técnica do broadcast. Isso também não é produto final, a gente decidiu mostrar um pouco, mas na verdade tem parte do processo é lidar com perspectivistas. Então, não sei se vocês estão nesse processo aí, mas alguns de vocês já estão nesse processo de ter que contratar perspectivistas e tal. Então, o que a gente faz no escritório muito, a gente avança com 3D o máximo que a gente pode, né? SketchUp mesmo e tal, mas com o máximo de detalhes possível. E aí começa uma série de croquis em cima desses 3D que ajuda a gente a comunicar tanto com o cliente, mas também com o restante da equipe, que são os perspectivistas do jogo, nem então no Brasil, né, via e-mail mesmo. Então a gente começa esse processo e ajuda a consolidar algumas das ideias, né, que a gente já vai organizando e depois no produto final, no livro final, a gente está bem organizado. Isso é um pouco direcionando os perspectivistas para o feeling que a gente queria do produto final. Debaixo da rua, com jardim, com vazados, buracos, mas meio comercial. E também nesse buraco, você dentro da parte administrativa, como é que você olha as outras atividades, tanto a rua quanto o corpo do jardim. Você avisar de dentro de uma das torres, né, mudando o buraco. Parte de trás, enfatizando os elementos principais, né? E aí o produto final das perspectivistas, né? Que mostra, né, vazados e essa área pública embaixo, mais coberta, né? Vazado de cima da torre, um espaço semipúblico no topo, e avisada de dentro do escritório, olhando as outras atividades, né? Essa visada noturna. Um pouco da maquete, a gente usa maquete de estudo, né, de acrílico. Elas acabam no final, ficam maquetes finais, mas tem processo, a gente modifica, quebra, um pedaço, pede para modificar. Então ela é uma maquete viva, não é só de produto final, muitas vezes. Em seguida a gente foi chamado, então, parte desse produto para fazer um estudo dessa área do master plan e que a gente pôde explorar um pouco mais a fundo as ideias iniciais, que era o térreo bem aberto ao público, essa ideia do terraço pode ser expandida de uma maneira mais contínua, né? Teve muita resistência, que o pessoal mais comercial entende, mas você começar a atravessar com jardim suspenso, essas coisas, fica bonito no papel, chega na hora do comercial, começa a cortar, mas ajudou a abrir o apetite, pelo menos, do cliente ali, a gente fazer essa ideia. A gente fez uma apresentação para eles, pegando até uma, se não me engano, era do Cristiano de Boçamparte, uma apresentação que ele tinha falando sobre a evolução da quadra, né? Cada uma tinha diferentes aspectos, né? Até a gente chegar e a medida do decorrer das décadas, né? E até a gente chegar na quadra aberta, que é o que a gente queria justificar para esse projeto, que é uma quadra que mantém, no final, mantém uma predominância dos pedestres, mas ao mesmo tempo cria visadas interessantes, tem uma liberdade com altura, vistas, depende do terreno, depende de onde você está, depende da insolação, você brinca com isso. Então, o que for prioridade na hora, mas no nosso caso a gente queria muito que tivesse uma predominância dos pedestres no jogo da quadra. Então aí os primeiros croquis, master plan, mantendo o prédio broadcasting, que a gente queria manter no princípio, depois a gente acabou desenvolvendo toda essa área quadra residencial com essa ideia. E alguns croquis mostrando os jardins suspensos e as passarelas interligando. Uma imagem do master plan, térreo, um pouco do conceito do terreno, né? A gente levar o terreno, fazer um terreno elevado e depois sair recortando ele com esses jardins elevados, virando passarelas, jardins.
dianteira dos prédios, depois pousando as torres no conjunto. O produto final fica sendo mais ou menos assim, né? Você tem o miolo das quadras bem voltado para o pedestre, o pódio, né, que a gente tem que lidar com o estacionamento, que é outro problema das discussões longas com o cliente, mas quantidade de estacionamento, mas a gente tem que lidar com isso, o pódio e as coisas em si, e a área jardinada em si, que dessa vez a gente conseguiu, tem uma imagem boa aí, mas que conseguiu fazer com que o jardim fosse, esse jardim suspenso fosse totalmente interligado e pousasse no térreo. Então, na verdade, seria um espaço público, com algumas restrições perto dos lobbies, seria mais semi-público, né? Uma certa privacidade, mas que a ideia é que o topo do pódio seria a parte pública também do projeto, interligaria as quadras. Então você teria uma série de passarelas, que na verdade são jardins, tal, parte passarela, parte jardim, fora o térreo, e a parte de cima também pública, com as torres voltadas. Né? Esse é um avisado do hotel, que depois a gente pegou para fazer a fachada dele, deu em volta, mas você vê que uma das descidas do conjunto de passarela já era junto com o hotel atrás, e uma parte pública. Né? Algumas vistas, né, mostrando que tinha um centro de convenções, uma torre na frente no centro de convenções, aí o terraço desse público também, uma visada da torre. Essa é uma parte residencial, em cima de um supermercado. Tudo tem plano, né, mostrando isso. Mas seria essa, uma das quadras seria um complexo residencial, uma torre de escritórios, e isso aqui é o pódio, parte pública do pódio, em cima de uma área de supermercado, comercial e garagem também. Essa é uma outra visada, ligando com a ponta do prédio onde está a telecomunicações, e assim sucessivamente, conjunto. A cache também do conjunto, bem básica, mostrando a articulação dos terraços, né? E mais imagem da parte de baixo. Esse é o Hotel Leste, que a gente foi chamado para fazer, porque o hotel apareceu outra vez, e nós não fizemos as plantas, né? Fomos chamados para fazer o invólucro, e na verdade é o Holiday Inn e o Holiday Express, são dois projetos quase que virados de costas, um lado conectado um com o outro. E a gente queria que essa diferença tivesse visível no estudo das fachadas. Então, um dos lados, né, do índice, se não me engano, ficou, a gente buscou essa linguagem fluida das linhas verticais que se transformam em horizontais, e conseguimos brincar um pouco com a base, onde você teria os dois bordos aí. Essa é outra visada. Isso é a ponta também de um iceberg que a gente fez, ter feito umas 20 estudos de fachada, de sequência, e a gente entrava em reuniões, fazia híbrido, cortava um pedaço, cortava com o outro, conversava, brigava com mais um pouquinho, porque não é fácil. Esse tipo de gente não é muito fácil de chegar em ideias novas, mas é um processo aí de um pouco do processo, né? Sempre fazendo croquis e revendo ideias. O próprio programa um pouco, e algumas coisas vão mudando o projeto. Quando a gente entrou, já é um projeto de quase 2 anos, e a gente entrou para mexer um pouco na volumetria, o mínimo possível, e dar a cara do projeto. Então, mostra um pouco do processo, a gente faz a legislação, volta atrás, conversa mais um pouco. Agora tem um duto de ar-condicionado que é no meio da fachada, como é que a gente lida com isso, e volta atrás. Um pouco do processo aí no escritório normal. Aí mostra como a gente resolveu a pele, né? A fachada unitizada, mas usando praticamente só 3 módulos. A gente conseguiu, a 1, a 2 e B, a gente conseguiu fazer a iluminação daquelas listas, que era a primeira coisa que eles queriam tirar, fazer tudo igual, e a gente conseguiu convencer eles que estava dentro de um conjunto de unitizado, a gente conseguiria otimizar o máximo possível o sistema de painéis. Mostra mais em detalhe, isso é fruto de reunião com engenheiros, né, pele, construtores, né. Então são muitas vezes, eu acho que esses aqui são produtos que são presentes produzidos inclusive durante a reunião. E
gosta um pouco, a gente está no sistema BIM, a gente usa lá o Revit, de Revit ali. Mas no final das contas acaba tudo sendo jogado pro parametrizado, jogado pro 3D, sistema BIM, depois transformado em projeto executivo. Está em execução agora. Mas também, como parte de estudos do Master Plan, a gente foi chamado para fazer a área do gasômetro, estudo na área do gasômetro. Era um grande desafio em termos de o que a gente conseguiria realmente pôr em termos de cidade de uso misto, né? Um estudo começa o potencial construtivo lá em cima, precisa de muito prédio, a gente tenta um equilíbrio entre residencial, comercial, institucional, cultural. Esse equilíbrio vai perdendo esse equilíbrio ao longo do processo, mais comercial, a gente mais frustrado um pouquinho, mas uma das coisas que a gente conseguiu nesse processo foi tentar, através do desmembramento de pedaços do lote, jogar toda a área verde, concentrar no miolo da quadra, e aí criar um grande jardim, salvar uma área verde contínua do processo, que não teria. Então, é um pouco disso. A gente está nos desenhos iniciais, né? A gente viagem, né? Mas um jardim central, água, pontes, tudo, os prédios à volta, nascendo à volta. O processo sofreu, foi um processo de quase um ano, né? Aí no final tinha VLT, ligação com o aeroporto, foram adicionando coisas. E essa lateral toda virou um shopping center de 65 mil metros quadrados. Então, faz parte do processo, a gente foi adaptando, mas conseguiu. Você tem hotel, parte hotel, torres corporativas, torres residenciais, shopping center, jardim e uma ligação com a escola. Uma parte do isso é maquete, estudo, apresentação também, sofreu modificações no processo, mas mostra essas torres aqui. São as torres residenciais, né? O topo tivesse uma característica bem forte, se estivesse bem articulado numa área residencial com varanda e tudo. E aí avisadas na Bahia, do Porto, com as duas torres corporativas principais na ponta, fazendo meio cartão postal. Essa é uma maquete, a vista da maquete vista de cima, algumas outras imagens do shopping, né? Imagens bem comerciais, essas imagens faziam parte do produto comercial, né, de venda do projeto pelo cliente. Esse é o Master Plan que a gente logo seguiu, foi chamado para fazer em Belo Horizonte, né? Acho que daqui para frente vai ser mais rápido, mas a gente se juntou com alguns parceiros lá, BCMF, Leica também participou, e Vazio, se não me engano. Fizeram parte de paisagismo, urbanismo, requalificação da área, identificação de áreas, você vê em vermelho ali, o que viraria. É igual ao Porto Maravilha, eles teriam CEPACs e que não desenvolver tal. Isso está em andamento, mas muito polêmico, né? Mas foi para frente. Isso foi outro exercício em Pavuna, pequeno, assim, era urbano, mas foi dado só o terreno para a gente tentou transformar, seria só um projeto comercial, a gente tentou transformar um pouco, dar uma visão para o cliente de um produto mais urbano, fazendo aqui a ligação de pontes do outro lado, essas pontes também, praças acima do canal, e isso vai ilustrar um pouco no terreno da Nuvem. Então a gente identificou que na verdade o Pavuna não tem um centro de cidade, né? Então isso aqui talvez fosse o início da ideia, mas também uma luta comercial, porque o cliente queria só comércio embaixo, ligação, lado, e a gente começou a fazer esses troquinhos, mostrando que deveria ser um pouco mais urbano a abordagem do projeto. Estudo Master Plan também na área de Niterói, né? A gente vai abordar com o cliente com a possibilidade de um aterro na área central de Niterói, onde tem as barcas hoje se encontram aqui, o centro da cidade é nessa região. E ele resolveu criar um jardim que seria a ligação entre as obras do Niemeyer, caminho Niemeyer, mas transformando assim meio um aterro do Flamengo, que seria uma marina, né?
E aqui desse lado a gente foi uma área mais comercial, junto com as duas torres do Oscar Niemeyer que estão crescendo lá. Uma área mista, né, residencial, comercial no térreo. Aqui uma área modal, onde chega o metrô por baixo, a rodoviária seria modificada, e a gente teria também um complexo de shopping center, de torres corporativas. Expansão também de torre de áreas comerciais e residenciais, até chegar lá no final com o parque, né, ligando a UF e algumas áreas que seriam estudadas como residencial de alto padrão hoje. Então, bem comercial, a gente tentou arrumar de uma maneira que ficasse mais agradável possível dentro dos parâmetros da cliente. Um pouco do processo, vários bloquinhos, algumas imagens. Master Plan de Recife, esse aqui a gente fez um Master Plan residencial só, na verdade, está em construção. São torres residenciais na reserva do Paes, na final fica logo adjacente a Recife, pouco antes de Porto de Galinhas. Então, o projeto mudou um pouco do que era, né? Vocês podem imaginar, esses buracos começam a sumir, né, nos processos, mas o estudo inicial foi, pensa fora da caixa, depois a gente volta dentro da caixa de novo. Você, né, ter terraços, jardins suspensos, né, áreas vazadas, então a gente criou essa área. Foi uma área de jardim, foi feita pela Eicon, e na verdade eles chamaram a gente para fazer os prédios, e também o processo já tem 2 anos. E agora está sendo construído, a gente está terminando o executivo O Parque Olímpico, né, acho que também já está saturado, né, nos últimos 2 anos, a gente está ligado um pouco do processo. A gente se juntou com a Eicon, né, foi convidado por eles para se juntar, e mais de dois escritórios internacionais voltados para as arenas esportivas. Nosso escritório ficou muito voltado para a parte do legado, né, no nosso plano final, desenvolvendo a cidade. Então, tive uma série de estudos volumétricos, né, perspectiva, tinha esse viés. Eu confesso que não sei como está agora, a gente não está em parte do processo, mas a ideia inicial é que você teria, à medida que você vai chegando próximo da água, você teria a escala diminuída e o arranjo em planta seria meio desencontrado para você ter uma democratização, vamos dizer assim, da orla em volta do terreno, da escala. Vou mostrar algumas imagens até do velódromo que depois a gente desenvolveu, vou mostrar mais à frente. O Master Plan, o paisagismo foi feito pela Eicon. E o velódromo, a gente foi chamado para fazer um invólucro do velódromo, não a máquina em si, seriam especialistas que fazem isso, principalmente a pista, mas dá a cara do projeto. Esse foi o produto final, né? Seriam as aletas verticais, mas a gente tem um livro de quase mais de 100 páginas só demonstrando o processo que foi esse estudo, né? 6 meses, 8 meses, trabalhando um pouco da maquete, mas são alguns croquis iniciais. Os primeiros estudos foram limados rapidamente por questões financeiras, mas aí um pouco do conceito, né? A gente começou a tirar essas fotos do próprio escritório de objetos em movimento, e aquele movimento final antes de parar da moeda, a gente estava interessado em ter essa sinuosidade, e nessa movimentação a gente conseguir ter uma diferenciação de materiais que mostrasse isso. Nos primeiros estudos que a gente fez, um pouco do telhado, a gente fez muito estudo geométrico do telhado. Esse foi o produto no final, tinha um conjunto de tobogós que abriam à medida que o sol não batia, né? A gente fez um estudo da fachada de insolação para posicionar esses estudos de tobogós, esse também uma fachada que a gente tentou fazer, ela se fecharia à medida que tivesse mais exposição do sol. São inúmeros estudos de telhado, tentativa de economia de ar-condicionado, e estava muito atrás da tensão. Acabou não vingando no final, mas trabalhar em tensão, produto que ficaria um produto mais leve. Mas acho que agora está me comparecendo a cobertura.
alguns croquis internos de escritório, no final, a evolução acabou se transformando, né, em estudos de pele, né, dessa pele cococó, mas com chapas metálicas. Algumas etapas de desenvolvimento, né, até chegando no produto final. A pele acabou, foi simplificando, acabou com um brise, totalmente um brise vertical que cabia no orçamento. A gente não ficou insatisfeito, mas o produto ficou elegante, simples, a base ainda flutua e tem uma movimentação, mas faz parte do processo, né? O pouco da pele, com letras metálicas, estudando a possibilidade de perfurar, que saía do orçamento também. Vamos chamar para fazer o IPC, né? National Broadcast Center, né? Que é onde vão ver as televisões, né? As agências de televisão. E um prédio de escritório do lado. Chegamos também até a fase desse projeto. O Hotel do Parque Olímpico também fomos chamados no ano passado, planta não nossa, mas para tentar fazer alguns estudos de fachada, e mexer um pouquinho também na volumetria da base. A gente fez esse estudo inicial, que tinha uma continuidade, usava a moldura das partes sólidas para ter essa continuidade de descer, porque o projeto era muito simétrico, muito desconectado da base com o todo. Então a tentativa aí foi tentar interligar esses dois elementos à medida do possível, fazer uma planta muito simétrica, com os croquis iniciais, o produto final, né, que hoje a gente está detalhando para construir. A gente conseguiu manter alguns elementos e tal, acho que paredes mais sólidas que outras. Também nível de detalhamento, desde o croquis até a otimização do produtos. É isso que eu me perdi, mas esses são projetos de início do escritório, de menor escala, comerciais, Niterói, a gente botou aqui algumas imagens. Esse é em Búzios, está sendo construído agora na Rua das Pedras, na frente do Xemichu, na construção. Então, nós sabemos que tem alguns projetos são pequenos, que dá para fazer algumas experiências diferentes. É isso.